Está começando mais um episódio do Schunk Inovação em Foco. E no episódio de hoje vamos falar sobre o uso da IA nas rotinas da indústria e no ensino. E para isso recebemos aqui o Dr. Sander Gabaldo. Ele me pediu para não chamar ele de doutor, mas ele tem toda essa qualificação. Então, Dr. Sander Gabaldo, mecânico geral pelo Senai, com técnico em mecânica industrial pela ETEC e tecnólogo em processos industriais pela FATEC, com mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. Sander possui ampla experiência em processo de usinagem, trabalhando há mais de 21 anos na Valter, mas o Sander já acabou de me falar que ele tem mais de 30 anos aí no mercado de usinagem. Exatamente. Com foco nos últimos 5 anos na Agência Nacional de Vendas. Além disso, ele é professor titular da Universidade de Sorocaba para os cursos de Engenharia de Produção e Engenharia de Controle e Automação. Sander, é um prazer tê-lo aqui conosco. IA, a gente já falou sobre o que é a IA, a gente já falou em outros episódios aí como a IA ajuda na indústria, mas hoje a gente vai fazer uma ponte legal aí entre tanto o mercado quanto a instituição de ensino. Sander, muito obrigado pela sua presença. É um prazer estar com vocês. Obrigado, Mário, pelo convite. Obrigado ao time da Schunk. Sempre é um prazer estar, podendo falar de inovação, de tecnologia, principalmente no nosso país, que é um país tão carente desse tipo de informação. Então, parabéns pela condução, dos podcasts, que é tão válido aí para todo mundo do setor nosso metal mecânico. Com certeza. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Sander. Sander, considerando um pouco da sua vasta experiência aí no processo de usinagem, como que você avalia o potencial do mercado nacional? A gente falou um pouquinho hoje, antes da gente começar o podcast aqui, sobre as grandes oscilações que o nosso mercado tem, né? Mas como que você vê essa tecnologia sendo aceita no nosso mercado? Como que é a sua visão baseado nessa sua vasta experiência? Olha, o nosso mercado é um mercado muito desafiador, né? Antes só da gente começar efetivamente esse roteiro, eu queria deixar uma reflexão aqui com essas imagens aqui, ó. Qual é a conexão para você que está assistindo? A relação entre a foto do Einstein e aqui a gente tem um cavalinho de tirar petróleo. Qual seria essa relação, a conexão entre essas figuras? Mas para o final a gente fala sobre ela. O mercado é sabido, é um mercado que tem uma deficiência muito grande por tecnologia. A gente fala muito na indústria 4.0, mas hoje a gente vive basicamente a indústria 2.5, talvez 3.0. É um mercado carente. As máquinas, se você pegar dados oficiais, dos órgãos aí que faz a regulamentação, a gente tem máquinas de, em média, 14 anos. Numa indústria de moldes e matrizes, próximo de 20 anos de uso. Então, assim, é uma área muito carente e com muito potencial de automação, seja essa automação dos próprios equipamentos, das máquinas CNC, seja através de sistemas de fixação, de automatização, igual que vocês trabalham. Falta também um conhecimento na área, vamos falar assim, de capacitação técnica das pessoas envolvidas em todo esse processo. Então, assim, existe um mar azul muito grande que a gente pode navegar. E aí nós, como empresas de tecnologia, empresas de vanguarda, nós temos que assumir também essa posição de capacitar esse mercado e liderar esse momento de transição. Então, assim, tem um potencial muito grande, porém precisa de investimento, recurso, subsídios, A gente fala muito em governo, em renovação de planos e também principalmente da parte humana, capacitação humana. E esse link é o link que eu gosto de fazer entre a universidade e a indústria. Eu acho que isso que você colocou, essa conexão entre a universidade e a indústria é importante, porque quem está sendo formado na universidade é quem vai estar movendo a indústria no futuro, né? E aquilo lá, a gente precisa que esse pessoal esteja preparado para levar tecnologia. Porque senão, a gente sempre falou, a indústria teve uma participação muito forte no PIB por muitos anos, mais de 30% nos anos 70, anos 80, no começo dos anos 90, e a gente começou a ver uma queda. A gente chega com a participação da indústria em torno de 11% dentro do PIB. Exato. Só que o potencial que a gente tem nacional é gigantesco, Então a gente tem um país com dimensões continentais, um país com mais de 220 milhões de pessoas morando aqui,
Então o potencial da nossa indústria de se envolver é gigantesco. Eu vou te dar alguns exemplos de como que isso, dentro da produção, dentro da Walter, tá? Nós somos uma multinacional alemã, nossas fábricas estão na Alemanha, né, de metal duro. E, por exemplo, na fábrica, o que nós temos lá? Na área de sinterização. A gente tem máquinas com um sistema de visão, que essa máquina, após sinterizada através de sistemas de visão e robôs, ela identifica, após a sinterização, problemas como trincas, lascas nas pastilhas, se tem algum desvio dimensional. E isso aí, ela já é separada através da inteligência artificial, que ela foi treinada para identificar os mais de quase 3.000 tipos de geometrias diferentes. Então, ela foi treinada nessas geometrias e ela faz essa separação. Por quê? O quanto antes você conseguir tirar da linha e fazer de novo o processo dela, você tem saving de dinheiro, de tempo, de energia gasta no processamento. Esse é um exemplo típico da indústria. Quer um outro exemplo? Nós temos... hoje tem máquinas, por exemplo, da DMG. Tem uma conexão com inteligência artificial que ela identifica os pontos onde tem cavaco na máquina. Uhum. Você fala assim, o cavaco é prejudicial, o cavaco cai no barramento, ele vai entrando, vai comendo guia linear e depois de um período tem que fazer uma manutenção. Então ela identifica, através dessa visão, aonde tem o cavaco e ela direciona o nariz lá de limpeza para fazer o jateamento, né? Para fazer a lavagem. Então esse é um sistema muito fácil, muito interessante, que facilita muito o dia a dia para preservar o componente. Isso aí tem nas máquinas que a gente tem conhecimento lá do nosso laboratório. Outro modelo muito interessante da Mazak, sistema térmico. Ela, através da inteligência artificial, ela checa as condições térmicas de barramento, de spindle, e ela faz essa compensação. Por que é importante isso? Indústria cada dia mais precisa, por exemplo, de um eixo de um automóvel. Se você não está com, às vezes, a temperatura adequada, você vai ter variação dimensional. Com certeza. E a máquina faz toda essa preparação. Fantástico. Então, são exemplos interessantes de produção. Quando você cai, por exemplo, na área de programação CNC, nós trabalhamos com o NX. O NX já tem dentro dele também sistemas de IA que identificam melhor performance de ferramenta em função do caminho, né, da escolha mais adequada, em função da área de cavaco. Então o NX e outros softwares fazem isso aí. Mais um exemplo da indústria, por exemplo, o Autodesk, o Fusion. Eu trabalho com o Fusion na universidade. Tem um cliente nosso que faz eixos. Eles fizeram, através da IA generativa, reprocessaram uma peça e eles reduziram em quase entre 15% e 20% o peso do produto. Mantendo as mesmas características, até teve uma elevação do torque. Então imagine você ter um projeto, você melhora ele através da inteligência artificial e todas as análises que ela faz de... Exato. Uhum. E você leva isso para a produção. Que seja 15%, 20% a menos de material para você comprar, né, que é no peso geralmente, sim, de ferramenta de corte para você fazer a usinagem, de tempo de processamento, que eu acho que esse é o maior ganho que eles têm. Com certeza. E vamos imaginar lá na ponta, que no conjunto montado, cada eixo desse reduza, 3%, 4%. Um caminhão com 10, 12 eixos, o quanto talvez a mais de carga ele pode levar em função de uma melhoria do projeto. Quanto combustível ele consegue também economizar. Combustível. A gente fala de indústria aeroespacial, né? Às vezes uma pequena mudança ali no detalhe da asa faz com que o avião ele tenha economia de combustível ali de chega até 25%. Imagina em longa distância a economia de 25% no avião. A espessura da camada de tinta também, a mesma coisa. Então, assim, é fantástico isso daí. Como ele pode ser aplicado na indústria, né, Sander? Então, assim, esse é um ponto interessante. O quão produtivo nós podemos ser a mais com a ajuda, com o auxílio, né, da inteligência artificial. Muito bom.
E você usa, você comentou sobre na produção, né, das pastilhas, que você tem inteligência artificial para fazer toda essa análise. E aqui no Brasil, nos seus processos de vendas, você tem algum uso de inteligência artificial também ou ainda não foi aplicado? Como é que você faz isso? Sim, na Valtra a gente usa bastante nos processos internos. Nós, por exemplo, nós temos o Tool Shop, que é uma ferramenta de compra que o cliente entra, faz o login, né, ele é cadastrado na Valtra, tudo bonitinho. E lá nesse login, quando ele entra, já carrega todo o perfil dele. Então, quando ele entra para fazer uma pesquisa, seja pelo código do produto ou seja pela aplicação, as preferências em função do tipo de componente que ele usina já aparece. Então, se você usina bloco de motor, lá embaixo aparece quais são as ferramentas mais usuais para esse tipo, quais são as ferramentas mais vendidas para esse tipo de produto, quais são as sinergias disponíveis. Então, ele tem toda uma orientação através de uma parametrização, de uma inteligência artificial que fica rodando, né, 24 horas por dia, e vai direcionando o cliente a ele ter, em função do perfil dele, as características. Então, por exemplo, esse é o Tool Shop. Dentro da Valtra a gente tem uma coisa que é assim, Find by Use. Então, o Find, o cliente entra no GPS, ou no Tool Shop, ou no catálogo eletrônico, ele encontra a ferramenta em função dessas preferências, né? O Buy, ele faz a escolha da ferramenta que ele quer, ele coloca num carrinho e direciona para compra, né? Se ele tem todo o cadastro, ele consegue fazer a compra pelo sistema. E Use é onde ele vai depois para os nossos aplicativos ou pela própria nossa página da internet, que ele tem uma série de recursos disponíveis. Então, assim, através dessa parametrização, dessa inteligência artificial, ele consegue fazer um processo de compra quase que sem a necessidade de ter o contato com alguém da Valtra. Então, assim, na área de vendas, isso é muito importante. Com certeza. Aí nós, como gestores, nós temos um CRM totalmente direcionado, com inteligência artificial, que também mostra algumas tendências, o comportamento do cliente, o comportamento das vendas. Isso aí está mais aqui no meu dia a dia, junto com a equipe de vendas. E internamente, a gente usa muito, por exemplo, respostas para clientes. Eu uso muito o Copilot ou o próprio chat, às vezes, para dar uma suavizada, tirar um pouco da emoção numa resposta de um e-mail ou outro. A gente utiliza. Às vezes, eu falo muito com os vendedores, olha, a gente tem um cliente, às vezes, difícil, de uma conversa difícil. Entre no chat, pergunte para ele, olha, as características da conversa serão essas. Quais são as possíveis objeções, as possíveis respostas, né? Se preparem por uma reunião, ele pode ajudar muito nessa parte. E aí na parte interna a gente tem, por exemplo, conectada com o Teams, que ele nos ajuda a fazer a descrição, ele ajuda a gente a ver que ponto a gente foi citado numa reunião que a gente não participou, ele cria alguns resumos, né? Dentro do próprio Excel e PowerPoint, eu utilizei recentemente do Copilot, pedi para ele preparar uma apresentação com 5 slides sobre um tema, ele preparou em macro, né? Eu pedi para ele colocar em prompts para eu jogar na macro. Eu entrei no PowerPoint, coloquei esse prompt numa região e ele me deu os 5 slides com algumas já características da conversa que eu queria e depois eu criei as imagens e coloquei lá. Então, assim, evolui muito rápido. Um ponto muito legal, DocSign. Você vai receber lá, não é o nosso caso, mas imagine que você tem uma empresa que você lida com muitos contratos. Você tem lá 200, 300 contratos para você avaliar. Você faz uma parametrização do que você quer no contrato. Olha, que o prazo de pagamento esteja minimamente 45 dias, que tenha cláusula de rescisão de contrato com 3 meses de antecedência. E ele faz esse cheque desses contratos de uma forma muito rápida, apontando as divergências. Né? Então, é uma parte que a gente usa também, né? Não nesse nível de inteligência artificial, mas que facilita muito no dia a dia, ganhando produtividade. A IA é fato que ela vai estar dentro do nosso processo, já está, mas cada vez mais ela vai estar intrínseca de todo o nosso negócio, seja no financeiro, no vendas, logística, produção e tudo mais, né, Sander? E aí eu faço uma ponte já com o ensino. De que maneira você estabelece a conexão entre empresa e escola?
Acho que você, como professor universitário, você já tem muito disso daí com você. E aí eu pergunto também, quais são os benefícios mútuos dessa colaboração no cotidiano? Como que você vê que esse trabalho da IA na indústria pode levar benefícios para a escola e vice-versa? Sim. Eu sou um cara muito prático. Eu tenho comigo, uns 14 anos que eu estou dentro da universidade, que a indústria quer uma solução rápida, precisa, né, eficiente. Então, assim, o que eu utilizo com os meus alunos? Eu falo, olha, nós estamos na era da inteligência artificial. A gente pode utilizar ela para fazer um seminário, para ganhar produtividade. Não vamos focar em ficar preparando um PowerPoint. Vamos focar em estudar o tema e apresentar o tema. Então, vou te dar um exemplo simples. Seminários. Eu dou geralmente seminários com roteiro. Nós vamos falar de correias e polias. Aí eu dou um roteiro básico. O que é uma correia? Para que serve? Aonde ela é utilizada? De que material ela é feita? Quem são os fabricantes? Quanto custa? E uma conclusão. Então, se você seguir esse roteiro, você fecha o trabalho. Você sabe para que serve, de que material é feito, quanto custa. Por quê? Numa disciplina de elementos de máquinas, de projetos de máquinas, você precisa ter uma ideia. Olha, eu vou pôr um rolamento de cerâmica numa máquina simples? Não, né? Pode ser uma guia, uma bucha de bronze, né? Então, eu dou esse roteiro para eles entregarem algo com começo, meio e fim. Agora, a elaboração é aberta. Então, por exemplo, a gente já teve projetos que a gente pesquisou o fundo teórico, vamos falar assim, no chat, com as referências. Eu quero as referências, e o chat hoje indica as referências, né? Tem alguns, sem ser o chat, tem outras IAs mais acadêmicas, que ele te dá referências de livro, tal, artigos acadêmicos, tal. Então, é muito interessante. Então, assim, conteúdo, chat. Preparação do PowerPoint, Gama. Aí a Gama. Levar esse PowerPoint para uma parte de áudio, Flick. Passamos do Flick para o CapCut, para fazer tipo uma tradução, o vídeo em inglês, colocar uma legenda. E depois a gente fecha isso, como por exemplo uma apresentação de um produto da indústria. Então você faz isso de uma forma muito rápida. Em menos de meia hora você consegue fazer um vídeo muito profissional, né, de um produto. Então, assim, eu falo para eles, utilizem o tempo para vocês estudarem o assunto e não prepararem, né? Imagine que amanhã de manhã, seu chefe liga, precisa de uma apresentação para amanhã cedo, né? Você não vai sentar, pegar um PowerPoint, você pode pegar algumas partes, já preparar e, lógico, o seu conteúdo, o seu know-how, aí é o que você vai apresentar. Então, a gente usa para isso. Semestre anterior, a gente teve um projeto do Fusion, que eu dou uma aula de a jornada da automação, e aí passa por Fusion, CAM, impressão 3D. E aí os alunos usaram o chat para fazer uma garrafinha do Palmeiras. Era uma peça simples para fazer. Eu falei, vocês querem fazer a garrafa? Pode fazer. E eles vieram pedindo coordenadas. Chat, como que eu faço isso? Tá, como que eu faço? Aí a cor. Eles foram no site oficial, que tinha a tal da garrafa do Palmeiras, tiraram uma foto, colocaram pro chat, que cor que é essa? Aí o chat identificou, voltaram pro Fusion, fizeram. A parte mais difícil, que foi o comentário deles, como pôr o símbolo do Palmeiras numa curva, né, no raio. O chat respondeu. É incrível, se você olhar o resultado, você vai falar, foram esses caras que projetaram esse produto. Ficou assim, um nível de perfeição muito legal. Uma outra parte que foi bem bacana, a gente tem um summit, que é o fechamento do semestre, né, com os professores e tal. Eu apresentei, dentro da universidade a gente tem o ENAD, que avalia, né, os alunos e tal. Eu peguei um exercício de elementos de máquinas, que era um redutor, saiu uma velocidade X do motor, passava por 2 trens de engrenagem, 3 eixos, e lá na frente ia entregar tampa. Peguei a foto, print, coloquei no chat. Chat, qual a resposta? Aí o chat fez os cálculos, chegou lá no final, errado. Lógico que estava errado. Aí eu voltei para o chat e falei, chat, olha, eu tenho um motor de 15 kW, que está passando por 2 trens de fresas, que tem aqui uma perda
de transmissão por rolamentos de 0,84, tal. Lá na frente vai chegar X RPM. Aí qual era a força tangencial ou torque, alguma coisa assim. Aí ele fez. Aí ele acertou. Por quê? Porque eu vim narrando o que era para ele fazer. Se você só colocar lá a figura, talvez ele não vá saber interpretar. Aí é o grande ponto, né? Cadê o engenheiro por trás, narrando o que ele precisa para ele ter a resposta? Então esse ponto foi um ponto muito, muito interessante, que prova um pouco que, olha, você precisa fazer boas perguntas para ele te dar um retorno, né? Então esse foi um exemplo também de bastante sucesso que a gente utilizou na universidade. Muito bom. Muito interessante esse exemplo que você deu, Sander. E aí eu te faço uma pergunta, analisando tudo isso que você falou. Me leva cada vez mais a ter a certeza de que a IA vai estar presente no nosso processo, mas fazendo com que as pessoas gastem o tempo dela em trazendo produtividade realmente. Então a IA vai fazer aquele trabalho braçal, que teoricamente você não precisa tanto utilizar a sua mente e tudo mais, e você vai ficar mais focado em realmente analisar tanto o input, porque você vai ter que dar um input para a IA, e focado no resultado final que ela vai te trazer. É mais ou menos isso que você deu nesses exemplos. É assim que você acredita também, Sander? Sim, eu acredito que essa parte, tudo que for, vamos falar assim, de compilação de dados, ela vai nos ajudar. Ela vai trazer as referências dela, ela vai fazer toda a parte, vamos falar assim, que uma calculadora também faria, né? Mas ela vai conseguir analisar os dados e te dar os possíveis caminhos. Se você vai utilizar ou não, aí é conosco. Por isso que a gente está nos cursos de engenharia, nos cursos de medicina. Olha o avanço que a IA na medicina ela traz, entendeu? Então, assim, ela vai, vamos falar assim, jogar pra gente um mundo de possibilidades. E aí você tem que ter o discernimento para falar, vamos por essa direção, faz sentido, baseado em estatísticas, tem 99% de chance de dar certo aqui. Do que pra cá. Eu vi muito estudando, né? Só deixar claro, tá? Eu não sou especialista em inteligência artificial. Eu sou apenas um cara inconformado que eu gosto de ir tentando encontrar maneiras novas para fazer, né, coisas diferentes e ganhar mais produtividade. Então, assim, você consegue pegar algumas informações assim de uma forma muito rápida, né? Precisa levar os dados para onde que você deseja. E esse é um ponto que dentro da universidade é bacana. Sabe por quê? Porque assim, nós temos ali toda a parte de criar, né? Olha, pessoas que pesquisem, que façam a diferença, efetivamente ajude o nosso país. Mas assim, até onde, né, a IA efetivamente tem a função dela? Será que as pessoas vão perder um pouco a capacidade de raciocinar? Eu acho que não, porque se você tem muito claro aonde você quer chegar, a IA pode ajudar a encurtar esse caminho e você chegar de uma forma mais rápida, mais precisa. Então eu creio muito que é nessa linha. A gente não precisa temer a IA ou achar que a IA vai pegar o nosso trabalho. Não, ela vai nos ajudar a ser mais produtivo. Mas eu coloco a IA dentro do mesmo patamar que as últimas tecnologias elas foram evoluindo, né? Por exemplo, antigamente a gente tinha uma pessoa que ficava só datilografando tudo. Hoje em dia, se você perguntar para a IA faz isso para você. Então, assim, essa pessoa que datilografava, ela teve que aprender a mexer no computador. Aí essa pessoa que mexia no computador agora está perguntando para a IA, poxa, como que eu posso fazer esse documento? Tá aí. Então as profissões elas foram se evoluindo ao passar do tempo. Antigamente, tudo que você precisava fazer no banco, o que você tinha que fazer? Ir no banco. Hoje, eu particularmente não lembro a última vez que eu fui no banco. Quando você foi a última vez no banco? Minha agência fechou e eu não sabia. Tá vendo? Então assim, hoje a gente faz tudo digital. E o mundo foi mudando e a gente foi se adaptando a essas mudanças. A IA, na minha opinião, é mais um passo que vem trazer pra gente benefícios. Que é o quê? Da gente ser cada vez mais eficiente. Ponto final. E aí, falando sobre isso, Sander, você tem um medo de que,
principalmente falando de universidade, você é um professor universitário, de que os alunos eles usem a IA de uma maneira que não seja mais adequada para o ensino deles? Quando a gente fala em universidade, como em qualquer profissão, tá? Tem aqueles que são entusiastas, tipo eu, e tem aqueles que têm um pouco um pé mais atrás, certo? Muito se fala na universidade, eu já fiz algumas apresentações para professores e tal, alguns questionam, tá, mas e a parte de referência bibliográfica, e a parte de plágio, né? Como que a gente vai lidar com isso? A minha resposta é assim, olha, para o que eu, com o meu caminho indústria, para mim, tá muito legal. O negócio está andando de uma forma que dá a solução rápida. Agora, na universidade, os alunos podem sim ficar mais preguiçosos e utilizar isso para tudo? Pode. Eu tenho, com o meu time lá, dos meus queridos alunos, usar sempre 2 elevado à terceira. O que é o 2 elevado à terceira? Você usa a IA na primeira, mas você tem que minimamente fazer mais 2 perguntas para ela. Para você colocar ela para pensar também, né? Tipo, o que é a usinagem? Você vai ter lá uma resposta. É um processo metal mecânico de remoção de cavaco. Tá, minimamente você vai perguntar, tá, para que serve isso? Qual o grande objetivo da usinagem? Aonde ela é aplicada? Entendeu? Se você pegar só na primeira, você vai ter coisas extremamente rasas. Se você usar dessa forma, você começa a incentivar os alunos, já que você tem uma resposta muito rápida, por que não ir mais a fundo? Né? Então, eu, Sander Gabaldo, tento ir nessa direção. Mas sim, existe alguns pontos importantes, né, de outras áreas que eu acho que vale a pena, sim, você... Talvez, não vou falar assim, ter um pé um pouco atrás, mas tem algumas preocupações, alguns pontos que eles devem levar em consideração. Agora, voltando, eu, dentro das minhas componentes que a gente visa aprender, por exemplo, se você pega uma componente de elementos de máquinas, automação da manufatura, a grande maioria dos produtos de elementos de máquinas são padronizados. A maioria das empresas tem apps para isso. E tem inteligência artificial também que vai facilitar você a definir um rolamento, uma correia, uma polia. Então, assim, dentro da nossa área, eu acho que eu sou pé fundo no acelerador da utilização da IaaS. Eu vejo assim, falando também de todas as profissões, quando a gente vê isso daí, e também para o mundo universitário, a gente vai ter aqueles que vão usar a IA para ajudar o trabalho deles e ser mais produtivo, enquanto outros eles vão se acomodar em cima da IA e vão esperar que a IA traga a solução de tudo, né, Sandra? Na nossa profissão a gente vê isso muito, então é meio que natural que na universidade também aconteça isso. Eu acho que você vê um pouco disso também com os alunos, né? Exato. Os alunos, eles tendem, às vezes, a procurar o caminho mais simples. Mas aí cabe ao professor limitar, né? Até onde a gente pode ir, ou igual eu comentei, de 2 à terceira. Você fez uma colocação interessante da evolução. A inteligência artificial é da década de 50, os primeiros pensamentos sobre isso. Mas ali não tinha computadores, não tinha mecanismos que poderiam fazer isso evoluir. Mas pense na evolução. Energia elétrica. Um pouquinho antes de 1900. Qual foi o caos quando inventaram a energia elétrica? Você fala, e a máquina a vapor? E o nosso amigo que acendia os postes lá nas ruas, né? Todo final de tarde. Aí chegou a energia elétrica. Criaram-se novas profissões. Técnicos elétricos, engenheiros elétricos, tudo que é ligado a desenvolvimento de produtos para eletricidade. Aí depois a gente teve mais ou menos no mesmo período a telefonia, 1900 e pouquinho ali. Você tinha o operador de telefone, tinha que ligar e desligar lá os pininhos lá. Aí depois evoluiu-se o telefone e hoje a gente tem técnicos em telefonia, desde o pessoal da engenharia até o pessoal de campo. Quantas vagas novas surgiram? A internet, né? Quantas novas profissões
design, o pessoal do computador em si, Exato. as vendas online. Então, assim, é um período que migra um pouco, né? Tem um estudo do Fórum Mundial, junto com a Dom Cabral, que eles falam que até 2030, entre 25 e 30, você terá aí 190 milhões de novas oportunidades em função da IA, e que algo próximo, não, é 170 milhões e 92 milhões de empregos, não é que deixarão de existir, eles serão transformados. Uhum. Então, você tem um superávit aí de 78 milhões, né, de empregos que talvez, não é que não existam, que vão ser, em função dessa produtividade da IA, eles terão uma nova forma de trabalhar. Então, assim, já aconteceu isso lá atrás. Né? Aí a gente vai vivendo. Quando você pega, por exemplo, antigamente, produção seriada, quando teve o Henry Ford, produção seriada antigamente, como que você ia imaginar que tudo isso ia virar o que virou hoje, né? Então lá era o operador soldando, o outro apertando parafuso, o outro fazendo alguma coisa do tipo. Você tem um robô que faz isso. Quem que programa o robô? Então, talvez aquele cara que antigamente apertava o parafuso, hoje está programando o robô. Exato. E é a evolução natural do ser humano, né? E aí, aproveitando isso, Sander, quais são as expectativas em relação ao futuro da inteligência artificial? Eu sei que você não é expert de IA, mas você vive a IA no seu dia a dia, tanto na indústria quanto na universidade. O que você espera da IA? Olha, a IA... Eu fiz uma pergunta ontem para a IA. IA, quantas IAs existem por aí? Uhum. Né? Quantos apps, os sistemas, softwares, né? Ela não te dá essa resposta. Eu perguntei pro chat, eu perguntei pro Copilot, eu perguntei pra DeepSeek. Todas elas dão uma... Existem milhões e milhões e deve ter várias nesses 45, 50 minutos que nós estaremos aqui sendo desenvolvidas. Então, assim, qual é o futuro dela? O futuro dela é cada vez mais assertiva. Essa última versão do chat com as referências é fantástico, porque começa a tirar aquela pé atrás de tipo, de onde ele inventa isso aí? Não, tá tudo com uma referência ali. Então, assim, ele vai evoluir de uma forma que ele será muito mais assertivo do que já é hoje, muito mais rápido, preciso. Agora, efetivamente, o que ele vai entregar para você? Um material possivelmente muito... Você fala, hoje você pega no chat, mas para você fazer uma apresentação PowerPoint, você tem que ir para um outro sistema que ele faz. Talvez ele vai ficando cada vez mais integrado. Mas não esqueça, tudo que ele fizer, quem vai para frente ou não, seremos nós. Então, assim, a IA tem que evoluir, mas nós também, como profissionais, eu como professor, ou eu como na Walter, os meus alunos, nós teremos que estar preparados para validar os processos. Você não pode chegar para uma IA e falar, calcula para mim uma viga para eu erguer um prédio. O seu nome está ali como responsável, não é a IA, não, é seu nome. Exato. Então, assim, ele vai ajudar você a fazer aqueles cálculos de uma forma muito rápida. Mas quem vai ter que fazer a análise final e certificar somos nós. Então, assim, a IA vai evoluir muito. É um caminho sem volta e é bom, né, que vá nessa direção. Entretanto, nós temos que acompanhar. Talvez a forma do aprendizado também será diferente. A gente não pode achar que como eu aprendi na universidade nos anos 2000, é como os alunos estão aprendendo hoje, né? A IA dá uma flexibilidade, vamos falar assim, uma customização no ensino, que aí vai também de cada aluno de como que ele entra a fundo nisso ou não. Mas o meu ponto eu acho que é essa, ela vai evoluir muito, mas nós não podemos ficar para trás, dependendo só dela. A gente é sabido, né, que o ser humano ele utiliza uma pequena porcentagem da capacidade cerebral que ele tem. Se eu não me engano, em torno de 7%. E alguns estudos mostram que a IA, a última versão do ChatGPT, já tinha um QI muito próximo do Einstein. E esse crescimento é meio que exponencial.
Eu escutei alguns, a gente tem alguns estudos aí que mostram que futuramente a IA vai ter inteligência muito maior que o próprio ser humano. Você acha que isso pode ser uma ameaça analisando tudo que você tem falado aí, mas você acha ainda que o ser humano vai estar por detrás de tomar essas decisões finais? Qual que é a sua opinião? Eu acho que sim. Quem vai fazer a cirurgia lá vai ser o médico, não vai ser a IA. Com certeza. Então ele pode ter um diagnóstico com 99%, mas é ele que vai, ou ele ou através de um manipulador ali, né? Depende de quão crítico é, mas é ele que vai validar. Mas eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter processos muito melhores, né? Porque as chances de erro vão ser cada vez menores. Então, por exemplo, às vezes você tinha um paciente com um diagnóstico que podia ser de A a Z, você começa a reduzir esse prognóstico aí, você começa a analisar, poxa, eu vou ter que decidir entre A e B. Então é muito mais fácil também para o médico, e na indústria também é a mesma coisa, né? Poxa, eu tenho que tomar uma decisão se eu vou fazer isso ou fazer aquilo. Então a IA, eu acho que ela sendo mais inteligente, ela vai dar resultados muito mais assertivos para quem está tomando a decisão final. E de uma forma muito, muito, muito rápida, né? Exato. Por exemplo, a gente vamos falar nesse mundo nosso de ferramentas, sabe? Há 20 anos atrás, eu fazia os relatórios de teste, tinha um banco de dados na Alemanha, que eles pegam lá os dados, tem uma ideia. Então, eles sabem que, por exemplo, uma ferramenta dessa, com essa cobertura, vai trabalhar 20 a 25 metros no ferro fundido. Era baseado em quê? Em relatórios que eles recebem do mundo inteiro, de experiências que eram feitas. Agora, imagine você potencializando e facilitando receber esse tipo de informação. O quão preciso vai ser em cada tipo de material, né? Você fala, olha, é um aço de X carbono ou que tenha algum cromo e tal. Qual é a vida útil desse produto? Quando você recebe massivamente informações, né? Então, assim, a precisão vai ser muito, muito, muito grande, né? Com toda certeza. A IA já está presente no nosso dia a dia, isso é fato, né? Então agora a gente só basta saber até onde que ela vai chegar e como que a gente vai usar ela. Porque que a gente vai usar ela é fato. Mas agora como que a gente vai usar no nosso dia a dia e cada empresa vai se desenvolvendo de acordo. Né? Um ponto muito interessante, né? O quanto a gente vai usar no dia a dia. Uma pesquisa no chat, ele usa quanto a IA vai ser, né, vai nos ajudar no futuro. Dá o Enter. Ela consome quase que um copo de água lá no sistema para refrigerar o pensamento dela e entre 3 e 10 watts de energia. Uau. Então, enquanto, por exemplo, uma pesquisa no Google é 0,3 watts, ela é 10 vezes mais, até 10 vezes mais. Então, imagine o tamanho dos processadores, a parte de energia elétrica, o consumo de energia elétrica e também a parte de resfriamento desses equipamentos. Então aí você fala, nossa, Sandro, mas é tudo isso para... você não quer a resposta rápida e precisa? Você tem que ter super máquinas. E essas super máquinas estão trabalhando, né, com a informação dentro dela. Fica tudo conectado lá entre elas. E para nos dar esse retorno com essa precisão que interessante. Que a velocidade da nossa vida permite. Você não quer mais fazer uma pergunta e esperar 5 minutos o retorno. Você quer coisas rápidas. E é nessa linha que vai. Vale lembrar que antigamente, para você ter uma resposta, muitas vezes você tinha um mensageiro que levava a carta, caminhava sei lá quantos quilômetros para entregar uma carta, para entregar uma mensagem. Hoje em dia, em segundos, você até menos, né? Você tem a resposta de uma solução complexa, igual alguns exemplos que você deu aí, né, Sander? Exato. Muito bom. Sander, na sua visão, você já comentou um pouquinho sobre isso daí, mas eu acho que dá pra gente explorar um pouquinho mais esse tema. A IA, efetivamente, ela vai mudar algumas bases de profissão. Ela não vai substituir as pessoas, mas ela vai fazer com que as pessoas elas se capacitem para exercer outros tipos de atividade linkadas com a IA. É assim que você vê também, Sander? Sim. Na verdade, o que vai acontecendo, né? Porque a gente já está um pouco no dia a dia. Uhum. Você tem uma facilidade da elaboração, seja de cálculos, seja de documentos, né? Igual eu comentei, de contratos. Você ganha uma velocidade muito rápida.
E o que você faz com essa velocidade, já que você fez tão rápido? Você diminui o tempo de trabalho das pessoas? Não, essas pessoas vão ter o tempo para se dedicar a coisas estratégicas da empresa, coisas que precisam, por exemplo, de uma análise, vamos falar assim, maior para uma tomada de decisão baseada nos dados que a IA nos deu. Por exemplo, na minha área de vendas, eu recebo os relatórios com tendências, né, em função de segmentos. Você tem ali uma análise também de comportamento de mercado. Então, isso aí facilita muito eu criar aqui um panorama para eu dividir com o meu superior para falar, olha, estamos indo para esse caminho. O que a gente vai fazer para corrigir? A gente precisa ir para cá, ter outras ações, né? Então, eu acho que assim, a gente vai ser muito mais rápido, muito mais preciso. E na área industrial e na área acadêmica, é o que a gente comentou. Você vai ganhar uma forma diferente de ensinar, às vezes, a mesma coisa que você fazia na década de 70, 80. A teoria possivelmente é a mesma, mas com a IA você pode diversificar a forma de mostrar isso. Seja através de pesquisa, seja através de apresentações, seja através que a gente fala muito da sala invertida, né? Eu vou dar um exemplo. Eu dou uma aula que é de caldeiraria. Então eu dou uma visão pelo processo de caldeiraria, então tem a aula de usinagem, que para mim é muito tranquilo, né? E aí eu falo, olha, geralmente a gente tem a parte de usinagem, você pega lá o produto caldeirado, vai uma flange aqui, você tem que tornear, furar, rosca, algo assim. Porém, na aula invertida eu falo, então, eu vou dar essa aula na próxima semana. Só que vocês vão trazer para mim, pode pesquisar mesmo na inteligência, não tem problema nenhum. Quais são as normas de segurança para você operar uma máquina? Entendi. Aí é outro grupinho. Quais são as normas, a NR, para você fazer movimentação em alturas de peças pesadas? Então, assim, eu venho com a minha aula principal e eles vêm com essa parte para incrementar, né, na aula de temas que, tipo assim, se não fosse por uma IA, dificilmente o cara ia lá na biblioteca pesquisar, às vezes não tem o assunto na biblioteca. Então, assim, a gente complementa a aula de uma forma muito rápida, com coisas, vamos falar assim, periféricas, mas que são muito importantes. Imagina o engenheiro, ele sabe tudo sobre a usinagem, mas depois como você chega lá, precisa movimentar uma peça. Cara, tem uma norma brasileira, uma NR, que fala que você tem que usar o sapato de segurança, o óculos, o capacete, que tem aquele parafuso com o olhar cor-de-rosa ou verde em função do peso que você vai estar movimentando. Então, talvez na engenharia a gente não viria isso. Mas com a IA a gente consegue fazer rapidamente o incremento nessa aula. E você tem ali uns 10, 15 minutos de reflexão. Então, assim, agrega muito pro aluno, né? Então, eu uso assim, dessa forma também. Muito bom. O nosso bate-papo tá bom, mas estamos chegando no fim do nosso podcast, mas eu deixo o espaço para você, Sander, se você gostaria de deixar uma mensagem final. Eu acho que tem uma reflexão interessante aí sobre o Einstein e a exceção do petróleo. Sim. Fique à vontade. Eu venho utilizando essa figura já há um bom tempo, que eu usei talvez uma liberdade poética para trabalhar, né? É muito interessante o Einstein, né? Ele tem uma frase dele que não são as respostas que movem o mundo, né? E sim as perguntas. E aqui do outro lado, a gente tem o cavalinho do petróleo, né? Que em 2006, um matemático britânico, Clive Humb, ele foi muito feliz quando ele falou que os dados, né, eram o novo petróleo. Informação é o novo petróleo. Porém, assim como o petróleo, você tem que extrair, você tem que refinar, né, monetizar. Não é só ter o petróleo, você precisa de uma série. E aí eu gosto de fechar essa informação sobre a inteligência artificial, que as perguntas têm que ser certeiras. As perguntas têm que ser bem elaboradas para que você consiga extrair efetivamente o que a inteligência artificial pode utilizar. Lembra
o exercício do ENAD, que eu vim narrando o que eu precisava. E aí, de uma forma muito rápida, eu obtive a resposta correta. Então, assim, não são as respostas que movem o mundo, e sim as perguntas. E a inteligência artificial depende de um bom prompt para ela te dar uma resposta precisa. Então, eu gosto bastante de fazer essa reflexão dessas duas figuras aí, quando a gente fala de inteligência artificial. Muito bom. O pessoal te encontra nas redes sociais? Você usa alguma rede social, Sander? LinkedIn. Basicamente o LinkedIn, Sander Gabaldo. Tá, e a Walter? A Walter é walter-tools.com e também no LinkedIn, walter-tools. Muito bom. Bom, primeiramente agradecer a Isabela e o Henrique, que estão por detrás das câmeras aqui, fazem o episódio acontecer. Vocês que querem acompanhar o nosso conteúdo, a gente está no LinkedIn e no Instagram. No LinkedIn Schunk Brasil, no Instagram Schunk BR. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mais um agradecimento aqui ao Sander pelas palavras, trazer esse conhecimento para a gente. Eu gostei demais desse conteúdo, passou rápido esse tempo que a gente falou. Exatamente. Espero que vocês também tenham gostado. Espero vocês no próximo episódio e tchau.